estudou quando isso acontece. Ele observou que se você tiver uma situação como essa, um ponto homoclínico como esse, e você pegar um pequeno retângulo aqui, por exemplo, e você aplicar, e você fizer um tempo muito grande, você aplica, ele vai começar a espichar devido a isso. Ele vai começar a ficar uma coisa que vai se contrair aqui e vai fazer exatamente esse desenho. Então, basicamente, um ponto homoclínico, esse problema do carrega, você olha em outras nesses problemas e parece, de fato, gerar esse negócio que é chamado a ferradura do string. E o que acontece quando você tem isso? Aqui é mais fácil de entender. O que acontece? Você tem que estar no quadrado, você aplica isso, na verdade, você tem duas partes que aparecem. Que a gente pode chamar de 0 e 1. E você pode cair aqui ou aqui. E quando você cai, por exemplo, aqui, você vai ter a oportunidade de espichar de novo. E você vai ter a oportunidade de se dobrar em cima de si mesmo. E você vai ter a oportunidade de aparecer 0 e 1 de novo. Então, basicamente, vai ter um pedaço aqui. Eu deveria usar cores, se eu tivesse um pouquinho mais de... Você vai ter uns pontos que, quando você faz um iterado, ele já desaparece. Ele sai para esse lado, ou sai para cima, etc. Então, esses caras aqui, você não consegue mais, não volta no quadrado. Mas esse pedaço aqui, ele volta no quadrado e vem para cá. Esse tubo aqui vem para cá. Então, esse retângulo aqui, esse único retângulo aqui, vem nesse retângulo vertical aqui. Uma vez que ele chegue nesse retângulo vertical, ele vai cortar essas duas possibilidades de novo. Ele vai ter a oportunidade de se dividir em dois pedaços. Então, quando você vai desenhar as opções, você vai ter sempre a possibilidade de, quando você vai escolher o seu próximo iterado, de ir para um lado ou ir para o outro. Os dois oportunidades aparecem de novo. O que você... O que acontece é que, se você olhar para o conjunto de possibilidades que podem acontecer ao longo da interação, infinitas vezes disso, o conjunto de pontos que você vai conseguir aplicar para sempre, ele vai ter uma estrutura de uma interseção, isso aqui vai ser composto em mais um par de retângulos, e depois vai ser composto em um par de retângulos, etc. E quando você tem esse negócio, você tem uma sequência de possibilidades 0 e 1, e todas as possibilidades correspondem a um conjunto de campo. Se você simplificar aqui em dimensão, você tem um desenho aqui, você tem um intervalo, aí você elimina umas possibilidades, aparecem dois negócios aqui, depois você continua eliminando aqui, mas você vai ter mais possibilidades aqui, e depois você continua eliminando, como tirando os pedaços, você está gerando o conjunto de campo, que eu espero que o pessoal seja familiar, que você pode dar nomes aos pontos do conjunto de campo com sequências infinitas de zeros e uns. Uma expansão binária, digamos. E aí o que acontece é que você vai ter os pontos que você realmente consegue tirar para sempre, vão corresponder a um conjunto de Cantor, mas de fato, vezes um intervalo. Então vai ter uma estrutura de uma laminação, o que você chama de conjunto de pontos, você tem uma transformação f do quadrado no quadrado. Eu só estou olhando o quadrado num negócio maior que o quadrado, mas eu olho para a interseção dele. Aqui vai aqui 2, mas eu olho só para menos n. Todos os caras que sempre, para todos os n maiores que 0 estão no quadrado. Considero isso que eu estou querendo olhar a estrutura desse conjunto. Ele tem essa estrutura aqui de interseção desses retângulos que produzem um conjunto de campo nessa direção, vezes um intervalo. Mas, como essa transformação não linear, eu poderia ter uma certa... não são linhas retas, são curvas, uma laminação transversalmente do conjunto de campo. Esse é o estudo dos caras que vão assim para sempre. E você pode olhar para os caras que têm um passado, que seria o contrário aqui com n menor que 0, e a estrutura seria um conjunto de campo folheado por intervalos aqui. Porque quando você faz no passado, você vai estar contraindo nessa direção, e todos esses caras aqui na mesma folha, dessa combinação, vão ter o mesmo passado, basicamente a mesma combinatória do passado. Então você tem duas laminações, e finalmente o conjunto dos caras que ficam para sempre no passado e no futuro vai ser a interseção dessas duas laminações. A interseção dessas duas laminações vai ter uma estrutura de, basicamente, um campo numa direção vezes um campo na outra direção, também é um campo. Mas aí vai ser um campo bidimensional, assim, mas ainda assim, não sei, meio chato de desenhar. Ok.
essa seria a... Você está colocando e você tem pontos aqui que estão... você tem a separação dos pontos, você vai verificar sobre a sequência, pode ter uma sequência que tem mesmo 0 e 1 por muito tempo, e no final, depois de 100 mil iterados, ela muda de 0 para 1, e as coisas se separam. Isso é questão de dependência dos dados iniciais e essa história do caos, essa relação com as outras coisas. Uma hora você acaba se separando e não adianta você saber das coisas muito precisamente no certo momento, você acaba perdendo a sua informação no certo momento. Então isso aí tem estudo do caos, mas mais do que isso, essa discussão toda que eu fiz, ela é resistente a pequenas perturbações. Eu não defini a aplicação exatamente, eu dei algumas características qualitativas dessa aplicação que foi suficiente para fazer toda essa discussão e descrever as coisas até um certo ponto bastante preciso. Essa descrição, portanto, é robusta por pequenas